para fechar. Como eu escrevi lá para cargas, eu vou colocar agora para fios, tá? Para fios. Assim, é exatamente a mesma coisa, beleza? Exatamente a mesma coisa. Só que a diferença tá em... Eu vou pegar um fio condutor e eu vou colocar ele numa região de campo, ó. E aqui a gente volta em um conceito que foi falado bem recentemente, né? Eu vou colocar uma corrente, ó. Vou colocar uma corrente Izinho. Beleza. Aqui, ó, existe um ângulo, né? Sim, existe um ângulo. Só que se ele escrever que o ângulo é entre o campo e a corrente, tá errado. Eu vou repetir. Se for escrito em alguma alternativa que o ângulo é entre o campo e a corrente, tá errado. Por quê? Porque só faz sentido medir ângulo se for vetor. Corrente elétrica não é vetor, é fluxo de carga. Beleza? Então, se tem carga se movimentando é porque elas têm velocidade. Então, você entende que já tem uma letrinha V ali, tá? É onde elas estão indo. Aí você fala, ó, continua a mesma coisa. O ângulo continua do B e da velocidade, tá? Só não fala que é com a corrente elétrica. Mas beleza, então, as mesmas condições. Se o ângulo for 0, se for 180, não vai ter força. Mas vou escrever, ó. Força magnética. Não é carga, velocidade, vezes o campo, vezes o seno do θ? A diferença agora é que eu vou colocar um comprimento para esse fio, ó. Vou colocar um L. Você lembra da primeira equação da física? Primeira equação do ano? A velocidade a gente sabe calcular. A velocidade ela é ΔS por ΔT. Só que o ΔS é o comprimento, o ΔT é ΔT. Então, aqui eu coloquei no lugar da velocidade, tá? O resto eu vou copiar. Campo, seno de θ. Ainda, ó, como a gente tem carga aqui em cima e tempo aqui embaixo, dá pra gente melhorar isso daí, não dá não? Então, a força magnética vai ser, ó, carga dividido pelo tempo, isso é corrente elétrica. E eu vou colocar só a ordem fácil de lembrar. B vezes I vezes L, aí vezes o seno do ângulo, ó. Famosa equaçãozinha do Bill sem a teta. Coitado do Bill. Mas enfim, um macetezinho besta, né? Então, B e L seno do ângulo. De novo, ó. Na equação, tá B e tá I, né? Então, ele pode vir com essa pegadinha. Ah, então o θ é o ângulo entre o B e... Ela até te dá a equação, né? Pra você falar assim, nossa, deu a equação, foi gente boa. E na verdade não foi. Então, você não fala que o ângulo é entre o B e o I. Continua sendo entre o B e a velocidade. O I não tem ângulo, porque ele é escalar, tá? Ele não é vetor. Então tá aí, então ó, um fio, né, retilíneo também sente a ação de uma força do tipo magnética, também sente a ação de uma força magnética. Beleza, eu já vou fazer essa experiência com vocês, tá? Eu já vou fazer, mas antes eu vou colocar já a da espira aqui. Vou colocar uma espira quadrada, ó. Para espiras. Tá? Espira é qualquer enrolamento de fio, tá? Pode ser circular, pode ser retangular, pode ser qualquer jeito. A gente vai colocar um meio que quadradinho assim só porque é mais fácil de desenhar. Mas olha só. Deixa eu tentar fazer o desenho legal aqui. Esse é um pouquinho mais chatinho de fazer. Então, ó, a gente tem aqui uma espira, tá? Uma espira retangular. E deixa eu só pensar no seguinte, tá? Eu vou fazer essa representação 3D dela aqui. Só que eu vou colocar um ímã aqui, só pra gente ter um campo magnético aqui dentro, ó. E pra você entender o desenho também, né?
Beleza, e eu também vou colocar um sentido para a corrente, tá? Vou colocar a corrente está vindo aqui, ela vai fazer esse sentido aqui, né, ó. Lembra que ela percorre sempre um circuito fechado. Então, nessa espira é legal, por quê, ó? Porque ela vai percorrer e vai ter um fio que a corrente vai ir e vai ter um que ela vai voltar, né? Então, a gente vai ter forças, só que forças em sentidos contrários. Aí pronto, aí a corrente continua. Aí claro que o circuito tem que estar fechado, né? Então tem aqui uma bateria, tem aqui alguma coisa ali para a corrente percorrer. Beleza, beleza. Deixa eu só colocar aqui os polos, que daí eu já vou mudar a representação dela. Então vou colocar aqui, ó, polo norte e polo S. Lembra que existe campo, né? Como que o campo fica? O campo vai do norte para o sul, né? Agora, vai lá, presta bastante atenção no desenho, ó. Continua sendo o mesmo desenho. Eu só vou colocar assim, ó. Vê se você vai entender aí. Arruma um quadradinho. E arruma aqui o outro quadradinho. Só para facilitar a regrinha que eu tô fazendo isso, tá? Pronto. Lembra que também não existe só polo norte, só polo sul, né? Então tem a continuação desse imã, assim como tem a continuação desse imã aqui. Beleza, então olha só, ó. Esse pedacinho, olha pro desenho agora, vai lá. Esse pedacinho de fio que tá aqui, ó, esse aqui, eu acabei de desenhar aqui, ó. Tá? Então vou até colocar número, ó. Isso aqui é o pedacinho de fio 1, ó. Ele tá representado aqui. E esse aqui é o pedacinho de fio 2, ele está representado aqui. Depois eu subo um pouquinho a força. Beleza, por que eu fiz isso? Ó? Porque agora fica mais fácil de eu desenhar. Então você está vendo que a visão mudou, né? A vista mudou. Então, para o fio 1, eu vou ver a corrente indo. A corrente indo, ela está o quê? Ela está entrando. Já no fio 2, eu vou ver ela vindo em direção ao meu olho, né? A gente tá vendo ele meio que de baixo, assim, ó. Então, pro cara 2, ele tá vindo na sua direção. Então, ele tá saindo, ó, indo em direção ao seu olho. Lembra que indo em direção à tela entra, indo em direção ao seu olho sai, tá? Então, só mudei a representação, só para ficar mais fácil. E o campo magnético, a gente sabe que vai do norte pro sul, né? Então, o campo magnético, ó, ele é aqui pra direita, pra esquerda. Tudo bem? Então é como se tivesse um carinha observando daqui, ó. Então a pessoa tá aqui, tá? Ele tá olhando pra cá. Beleza? Deu pra entender o desenho? Coloca aí no chat pra mim, por favor. Então, ó, a gente tá olhando aqui de baixo, esse aqui é o fio 1, esse aqui é o fio 2. Aqui tá indo, então tá entrando, e aqui tá vindo, então tá saindo. Não entendi. De novo, ó. Explico, com certeza. Ó, fixa aqui esse polo sul. Tá vendo que eu coloquei ele desse lado? Fixa aqui o polo norte, eu coloquei desse lado que está aqui. Próximo ao polo sul. Não tem esse fio aqui, ó. Sim, né? Então eu só desenhei ele. Tem a continuação lá atrás. Só que esse fio aqui eu não desenhei. Eu desenhei só essa partezinha que eu chamei de 1 e só a partezinha que eu chamei de 2, porque elas são as importantes. Agora imagina, ó. Você tá com a cabeça aqui. Você tá olhando aqui para a espira. Né? Então, ó, você vai olhar para esse fio. O que você vai ver a corrente? Você não vai ver ela indo? Se ela está indo, ó, ela está entrando, ela está indo em direção à tela. Coloquei xizinho. Quando você olhar para esse fiozinho 2, o que você vai ver? Ela está em direção ao seu olho. Tudo que vai em direção ao seu olho está saindo, tá? Então, eu coloquei pontinho. Então, você colocar a sua cabeça aqui e você olhar para esse fio e depois olhar para esse fio que está aqui. Vê se foi agora. Daí, como vai ter um polo norte e um polo sul, daí então o seu campo vai ser aqui, ó, para a sua esquerda. Foi? Beleza? Fechou. Muito bem. Aí agora a gente vai aplicar a regrinha da mão esquerda em cada um desses fiozinhos, tá? Tanto no fio aqui da esquerda, que é o fio 1, tanto no fio da direita, que é o fio 2. Vamos fazer? Vai lá, ó. Então você vai colocar
começa com o campo para a esquerda, né? Então você vai começar com o campo para a esquerda e o seu dedo do meio vai ter que entrar na página. Então, dedo indicador para a esquerda e o dedo do meio entrando na página. Você vai olhar para o seu dedão, né? Você vai ver, ó, que ele aponta para cima. Tá aqui. Eu vou fazer os dois, depois eu vou perguntar, tá? Então, de novo, ó. Regra da mão esquerda. Coloca o indicador para a esquerda. Daí, só de fazer isso, ó, seu dedo do meio já vai para dentro da tela. Aí você olha pro dedão e ele vai ficar para cima. Agora, no fio 2, ó. Com o indicador para a esquerda, agora você vai ter que girar a mão. Esse é o mais perigoso, ó. Esse é o quase quebra-mão. Você vai ter que girar a sua mão pro dedo do meio vir em direção a você, né? Então, esse é um pouco mais chatinho de fazer, mas aí fica para baixo, ó. Cuidado quebrar a mão. Imagina, reportagem, aluno de física quebra a mão na aula online devido ao seu professor. Imagina. Mas tá, o que eu quero que você perceba? Olha só que legal, ó. A gente tem essa espira, ela é um corpo extenso. Tem um pedaço da espira que sente força para cima. Tem um pedaço da espira que sente força para baixo. É como se, vai lá, vou colocar eu aqui na frente de novo, ó. É como se fosse meu celular, ó. Uma parte dele eu empurro ele para cima e a outra empurro ele para baixo. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar girar, que é o que acontece com aquela espira. Então, olha só, essa espira que tá aqui, ela vai começar a girar nesse sentido, ó. No sentido horário. Só que daí, olha só que legal, né? Eu tô transformando energia elétrica, que é a energia ali das correntes, em que? Em rotação, em energia cinética, né? Então eu posso fazer, sei lá, uma turbina, eu posso fazer um liquidificador, eu posso fazer um motor de maneira geral, né? Então o princípio básico é constrói ali algumas espiras, coloca ali uma corrente e um campo magnético. Aí o campo magnético faz sentir uma força, que daí você tem esse movimento circular aí, né? Você tem essa rotação devido ao campo magnético. Ele gira não para alcançar o equilíbrio, ele gira para quê? Para gastar aquela energia. Porque, ó, você tem aquela energia elétrica, né? Ela tem que ser consumida na forma de alguma coisa. Então ela vai começar a se transformar em energia cinética. Aí vai chegar um momento que a bateria acaba, que a tomada acaba, que você tira da tomada, né? Que daí acaba aquela energia que ele para de girar. Mas enquanto houver corrente, ele fica girando, tá? Ele fica girando. Beleza? Tudo bem? Foi o desenho? Esse desenho é um pouquinho mais complicado mesmo, mas o desenho é esse. Então você tem ali as duas forças, uma para cima e uma para baixo. Aí você tem, isso é tenso. Como pode observarmos uma espira num fio retilíneo? Pois é, você viu? A gente transformou um fio retilíneo numa espira, né? Só que daí a gente deixou ele quadradinho, a gente fechou um indo e um voltando. Beleza? Mas ó, esse aqui é um pedacinho de fio que a corrente está indo na visão dessa pessoa, né? Então na visão para ela, então estava entrando. Esse aqui é um fio retilíneo, né? Na visão dessa pessoa, tá indo em direção ao olho dela. Então tá saindo. Aí devido aqui às correntes, que são cargas se movimentando, e ao campo magnético externo, aí a gente tem essa força magnética atuando. Fechou? Na espira redonda. Acontece igual. Só que daí, na espira redonda, né, a corrente ela é desse jeito apenas de um pedacinho dela. Então, acontece, só que a força é menor. Na espira retangular, na espira quadrada, acontece com mais facilidade. Beleza? Mas esse é o princípio básico aí de um motorzinho funcionar, tá? Mas eu já faço ele aqui para vocês.